Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da Oficina do Estudante e hoje estou aqui para comentar o terceiro dia de provas da segunda fase do vestibular da FUVEST 2013. Uma prova esperada para um terceiro dia em que são disciplinas específicas as carreiras, então nós não temos nenhum tipo de questão que poderíamos dizer, olha, é super fácil, né? No mínimo são questões trabalhosas, abrangentes, é uma prova dentro do que se espera para a seleção para uma das melhores universidades que nós temos, que é a Universidade de São Paulo. Há casos de disciplinas com exploração de imagens que nós não tivemos muito na primeira fase, como é o caso de História. A prova de História da primeira fase não tinha nenhuma imagem. E agora nós temos uma imagem sobre o gótico, um pouco acima da média do que os vestibulandos estão acostumados, e uma imagem que não era absolutamente necessária à resolução da questão sobre o gueto de Varsóvia. Mas temos questões muito mais difíceis por transitar entre diferentes linguagens. A prova de Química é uma prova repleta de gráficos e de esquemas a serem interpretados. Ainda, voltando em História, temos uma questão, a segunda, em que de um texto o candidato era solicitado que produzisse um gráfico, o que também não é usual em provas de ciências humanas. Geografia segue um padrão e transitou por temas clássicos, como desenvolvimento e subdesenvolvimento tecnológico, a questão da agricultura e uso de agrotóxicos, preservação ambiental. Talvez a questão sobre salinidade dos oceanos tenha sido um pouco mais difícil para alguns candidatos, mas nada muito além daquilo que é esperado para alguém que tem geografia como prova específica. A prova de matemática, mais fácil se comparada com a do ano passado, mas é uma prova trabalhosa. Não temos geometria analítica, não temos funções, não temos PA e PG, mas são questões dentro das expectativas, com uma questão de polinômio que talvez tenha demandado um pouco mais de atenção por parte dos candidatos. Biologia transitou por fisiologia humana, ecologia, questões também longas, mas nada muito difícil. Talvez, dentro das expectativas, a disciplina que tenha se mantido, junto com geografia, mais tradicional com relação aos anos anteriores. Física, predomínio de questões relacionadas à energia, e uma prova muito longa, porque as questões tinham todas elas 4 itens, exceto uma delas, que tinha só item A, B e C. Então, são questões que cobraram muito dos candidatos, sem dúvida, afinal, é uma prova para selecionar, e que contrasta, sim, com a prova do segundo dia, em que todos fizeram todas as disciplinas e eram questões bastante mais simples se comparadas com as de hoje. Na próxima semana, estaremos aqui para corrigir as provas da segunda fase do vestibular Unicamp e para comentá-las. Até lá e boa prova a todos.